Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um NFCom Podcast. Ganhei a parte que eu falo, né? Que você conseguiu tirar o L de novo do podcast. Parabéns. Ganhei. É a quarta Valendo. seguida, mais uma. Você paga uma cerveja pra mim ou um vinho. Cada lorota aí, ó, você viu? Mais uma. Pessoal, mais um episódio aqui, muito especial. Hoje uma pessoa fantástica com a gente aqui, super bate-papo que vai render. Priscília Queiroz, empreendedora, apresentadora, ganhou o Prêmio de Mulher Empreendedora 2019 em Portugal. Muita coisa para falar e para contar com a gente aqui. E com vocês aqui, como sempre, Daniel Freitas. Sou arrogante, né? Falar de Vai, de especialista novo. em franchise. Não, eu achei que você ia falar que você é o mais bonito e o mais, como é que você fala assim? Mais simpático, mais bonito e o mais... Não, mais simpático e mais bonito. É isso, concordo. Mais bonito Não e tô mais aqui pra simpático, discordar. não tem como. Eu E o concordo. outro é o Leandro. Eu sou o outro, pessoal, eu sou o Leandro, conhecido como Outro. E tô aqui, cara, nesse bate-papo com a Priscília. Gente, já tô adorando o outro aqui. Quase tô me lembrando, tipo, novela da Globo. O Não, outro. porque uma das características marcantes do Daniel é a humildade, né? A modéstia, como você pôde perceber. É, Então percebi. é isso, né, Dani? É um cara tranquilo. Você vai ver que durante o papo ele vai querer me vender uma fazenda também. Com os gados numa ribanceira, que ele gosta de fazer bons negócios pros amigos. E me considera um amigo. você, como cara de sucesso, já comprou. E já tô em vias de... Mas tá pensando seriamente. Mas vamos deixar de papo. Priscília Queiroz, Pri, obrigado por estar aqui com a gente hoje. Sua Uma agenda delícia. corridaça, essa loucura que você vive, que eu sei. Então, obrigado por ter separado esse tempinho para atender a gente aqui. E queria que você começasse falando um pouquinho de você. Quem que é a Priscília Queiroz? Que você já... As fases que você já passou, um pouquinho do seu histórico aí pra gente, por favor. Bom, Priscília, né? Priscília Queiroz e a Priscília mesmo, né? Muito bom, né? já Conversar começa, com a galera, né? Porque eu gosto sempre de quebrar esse protocolo, explicando, né, gente? É Priscília mesmo. Então, assim, ó, já fui Priscília, já fui grampo, já fui tiara de cabelo, né? Então, na minha época era sacanagem. Hoje é o tal do bullying, mas na minha época era sacanagem. Sim, era divertido, agora... Pois é. Agora, né, me divirto com isso. Bom, Priscília, eu sou uma mulher extremamente energética, né? Posso dizer isso, assim, adoro ação, adoro transbordar na vida das pessoas. Sou esposa, filha, não sou mãe, né? Então todo mundo começa sempre, sou mãe, né? Três filhos, não sou mãe, não, só que 3 não. filhos, 2 cachorros, né? Eu sou realmente assim, então... Parei esposa. Parei na esposa, sou empresária, né? Gosto muito de educação, então hoje eu sou uma empresária da educação, acredito muito na educação, tenho certeza que é a educação que pode, de fato, abrir a mentalidade de todas as pessoas que a gente tem aqui, né? Dos nossos brasileiros todos, e acredito muito nessa potencialidade que a gente tem. Bom, além disso, estou como apresentadora, né, realizando aí o meu sonho de menina. Uau. É um projeto que nasceu aí em dezembro do ano passado, né? Não sei qual é o tempo desse podcast, mas dezembro de 2023. Sim. E, enfim, tô assim num momento muito gostoso da minha carreira, com certeza, realizando essa, né? A apresentadora. Essa vontade, assim, Que desafio, Priscília. que desafio. Mas eu sou uma comunicadora, assim. Gosto de comunicação. Desde menininha, pedia microfone pra minha mãe, ela não dava, eu pegava o rodo e ficava entrevistando as bonecas. Então, o que eu gosto mesmo é de comunicação. Adoro esse ambiente, Sim, adoro que tudo bom, isso. que Estou muito bom. feliz de estar com você, Daniel, muito prazer. Prazer. E com você, né, Lê? O outro. Que é o outro. né? Lê. Você tá com o mais bonito, que é o Dani, com o outro. O mais bonito, o mais simpático, que é o Daniel, que indica bons negócios pros amigos, né? Referência em bons negócios, só que não. E o outro. Fazenda em Gomeral. Tá lá. Aí. Não compra A se gente não foi quiser. fazer uma viagem meio diferente e a gente passou por várias cidadezinhas, cara, que não são turísticas, etc. Eu sou um cara, gosto de fotografia, gosto de guardar as recordações. Cara, moro em São Paulo, a gente tá aqui na Rua Augusta, agora aqui na Paulista. Uma loucura. Minha vida é essa, né? Essa movimentação. Nessa viagem específica, cara, não pegava sinal de celular, não pegava internet. Então, cidadezinhas bem pequenas, a gente foi fazer a peça nessa viagem. Pô, boi, vaca, galinha, uma pancada de coisa, eu tirando foto, normal, né? Conversando com as pessoas. Né? Um ambiente que eu gosto. Esse cara começou a pegar no meu pé que eu tinha que comprar uma fazenda
com gado, só que os gados tinham que estar numa montanha. Porque eu falei, cara, você quer meu bem ou você quer meu mal? Porque os gados da montanha, as carnes... Não, porque você vê que é carne boa. Eu falei, cara... E eu tava acreditando no começo. Até que eu conheci um outro rapaz, lá tava... Né, ele falou, cara, mas esses gados aí, as carnes são tudo duras, que estão numa ribanceira. Marombado. Os gado marombado, saca? Isso é cara... Os gados tudo musculoso. Aí eu assim, acreditando no cara aqui, ó. Me indicando um negócio desse. Até eu que não como carne já tava assim, coitado do Leandro. Pois é, Priscília. Comprar um gado que Pois sobe é. montanha. E ele fala que é meu amigo Deus. ainda. E fala, cara, além de ser parceiro de negócio, você é meu amigo. Eu falo, pô, imagina o inimigo, então, que ele vai indicar, né? Mas eu ainda tenho a comissão da venda do sítio. Ah. Você não pega, você não quer. Ah, Olha lá. sempre tem, Olha lá, né? olha lá, olha lá. Sempre tem, né? Agora entendi. Mas muito bom, ele ainda vai comprar, ainda tem essa Vou dar uma convicção. fotinho na frente, né? Da É isso. porteira. Da porteira. Do podcast da porteira. A gente descobriu que em Guaratinguetá, as pessoas não são enterradas de pé. Que existia essa lenda lá, Esse mito. esse mito. Cara, do É nada, Como é que é? Pois é, esse cara começou a me vender que lá as pessoas eram enterradas. Não, eu não, né? Ah, você eu fala, fiz vai, a vai parte lá. da revelação. Vai Deixa eu lá. só entender, né? Você é um vendedor, é isso? Sim. Sonhos, Você é um né? vendedor. Que se vendedor tornam de sonhos. pesadelos. Pois é, eu quero só entender um vendedor, Daniel, né? Então, assim, já que a gente... Uma especialista de vendas aqui também, então Aí, eu ó. gostaria muito de entender qual é o seu DNA em Olha aí. vendas. Eu sou um excelente vendedor de sonhos. Eu vendo aquilo que ainda não existe. Se ele Sonho. virar um pesadelo, aí é problema seu. Super Entendeu? entendi. É Eu isso. posso usar essa câmera aqui? Bom, gente, se você quiser saber como um vendedor não deve se comportar perante um amigo, olha pro Daniel, cara. Obrigado, Meu Deus Priscila. do céu, como assim, Daniel? Olha, Pelo 8 amor minutos de Deus. gravação e foi a melhor convidada que já passou por aqui. Pelo menos alguém vai me defender. Pelo menos alguém vai me Dani, defender. Pelo amor de Deus, né, Pô, Dani? Pois é. eu já sonhando com minha Poxa. fazendinha. É, tem que ficar mesmo. Tem, né? Eu sonhando com minha fazendinha, achei que tava fazendo um bom negócio. Ainda bem que teve essa. Deus mandou essa alma pra falar, cara, mas os gatos estão tudo marombado lá, Tudo musculoso. tudo crossfiteiro. Nem leite Gado dá. né? crossfiteiro. Nem leite ia dar, né? Pois As é. vaquinhas lá nem leite dá. Falou, não, leite é coisa pra vaca comum. Eu aqui sou como é que é? Sou vaca crossfit. É, marombada. É isso. Ô, Pri, vamos apresentadora, lá. mas você não chegou lá à toa. Né? Teve um caminho aí até assumir uma posição como essa. Conta a sua história pra gente um pouquinho. Você sabe, Leandro, que isso é uma coisa importante, né? Bacana a sua pergunta, porque assim, talvez a maioria das pessoas acredite que essa jornada seja essa jornada mesmo de construção, de ir lá, né? Um passinho por vez, porque aí eu tô me preparando e tudo. E sempre foi muito empírico. Sempre foi muito empírico. Então, assim, desde menina, como eu sempre gostei de microfone, eu ia fazer tudo que era curso de comunicação. Tudo que tinha. Então, pra você ter ideia, de Alfredo Rocha, Tony Robbins, tudo que você puder imaginar dos maiores oradores do Brasil e do mundo, eu já fui. Por quê? Porque aquilo era uma vontade que eu tinha. Mas eu fazia porque eu queria pra mim. Eu não tinha essa coisa, por mais que eu desejasse esse sonho, e é importante falar também, porque por eu ser menina e muito espivetada, hoje com certeza seria diagnosticada com TDAH, XPTO, YZ, todas essas, né, essas síndromes, porque eu era muito ativa. Aliás, sou muito ativa. Mas na época eu era muito levada, né? Minha mãe falava que eu era muito levada. E minha mãe muito tímida. Então quando eu chegava nas festinhas e tal, e que eu ia lá, queria, né, via vídeo, via máquina fotográfica ainda das 36, né? 12, 24, 36 Sim. poses. Eu queria estar lá na frente. E a minha mãe, muito tímida, me puxava, né, pelo bracinho, me colocava no canto e falou assim: para de ser Maria Aparecida, Priscila, pelo amor de Deus. E aí, com todo respeito, esse nome criou em mim medo, tabu. Se eu aparecesse, eu seria Maria Aparecida. Sim, uma coisa negativa, né? Uma coisa negativa. Então, você imagina que eu trabalhei anos, aliás, eu trabalhei 17 anos na Globo e nunca ninguém ficou sabendo que o que eu queria mesmo era estar na frente das câmeras. Nossa. Por quê? Porque eu tinha esse medo, eu tinha Sim. essa crença. Praticamente um trauma aí, né? Completamente. Então, assim, não foi nada com essa jornada, né, e tal. Aí, claro, lá com meus 27 anos, eu fiquei viúva. Eu sou viúva do meu primeiro casamento, ele foi vítima de bala perdida. E durante aquela dor, aquele processo de luto, aquela coisa absurda, eu descobri a PNL, que é a Programação Neurolinguística, que mudou completamente minha mentalidade. E a partir dali eu entendi que os meus sonhos eu precisava falar para o maior número possível de pessoas. E aí eu descobri que um dos meus sonhos, eu redescobri que um dos meus sonhos era ser apresentadora. Mas que eu já estava numa situação como empreendedora, que eu já tinha muitos compromissos, e é aquela coisa, não, deixa.
No meio desse processo, eu descobri a área de vendas. E aí, para mim, era um encanto, era como se eu estivesse vivendo o meu sonho diante, por exemplo, eu adorava quando eu chegava, na época, eu sempre atendia as agências de publicidade, porque eu trabalhava na Rede Globo, as Sim. agências eram os meus clientes. Total. Então eu ia para as reuniões, às vezes com 12 pessoas numa mesa. Nossa, como eu adorava aquilo. Porque para mim ali era o palco. Sim. Então era ali que eu preparava. E quando eu sabia que eu ia para uma reunião com 12 cabeças, nossa, eu preparava o PowerPoint. Né? Sim. Eu preparava o PowerPoint, eu fazia toda aquela coisa tal. Porque para mim era um momento onde eu ia me revelar. Então, não foi fácil, Lê, não foi. Não foi essa jornada tranquila, essa jornada assim, pô, legal, cheguei. Não, tanto que assim, eu me considero já velha, né, para ser apresentadora. Mas o que é interessante dizer é que assim, eu tô no melhor momento, porque agora, e eu não queria também, como empresária, todo mundo fala assim, pô, Pri, mas por que você não foi lá, então, num SBT da vida, numa Rede Brasil, e comprou espaço? Porque a gente sabe que essas emissoras menores, elas têm espaços, mas eu não queria dessa forma. Sim, Eu não queria ir lá, colocar recurso e montar o meu programa. Eu queria que fosse exatamente como eu tinha sonhado, né? De ser contratada, né? De chamar, de ter um programa que fosse idealizado pela emissora. Então, eu hoje estou vivendo esse lugar, né? Quer dizer, fui contratada, é um programa da emissora, eles, né, pensam com todo carinho, e eu não tenho aquela responsabilidade de um programa que é meu, que não sei o quê, é recurso, é buscar patrocínio, blá, porque não era isso que eu gostaria. Eles viram seu talento, na verdade, te contrataram pelo talento, que era o que você sempre desejou, na verdade, né? Você não comprou o espaço, né? Não. As pessoas te enxergaram que você era a melhor pessoa para aquela posição. Exatamente, bem isso, Leandro. Acho que, na verdade, o que eu vinha me preparando era para que fosse feita essa descoberta, até para quebrar aquele horrível, daquele monstro que eu tinha comigo, né? Daquela crença horrorosa de ser Maria Aparecida, e que se eu quisesse falar, aquele monstro aparecesse. Então eu matei esse monstro, de tudo que é jeito, sapatada, Sim. pau, tudo que é jeito eu matei esse Sim. monstro. Mas aí foi quando passou a ter a descoberta. E é importante a gente dizer, porque já que eu cuido de mulheres, né? Porque eu falo com empreendedorismo feminino, nós mulheres temos muitas dessas dificuldades ainda, e que vocês meninos são muito mais maduros nesse papel, né? Eu digo sempre que assim, o empreender para nós mulheres ainda é muito bebê. Vocês são mais maduros. Então, o que a gente enfrenta no dia a dia ali, né, no cara a cara, é muito complexo, porque a gente tem todas as questões emocionais e a mulher não separa. Ela não separa, ela não consegue fazer se o emocional dela tiver absurdamente complexo. Ela vai fazer, mas aquilo vai ser um processo tão dolorido que num determinado momento ela cai. E no empreendedorismo, esse não conseguir separar é um absurdo, né? Porque Completo. o mundo dos negócios é um mundo hostil, de pressão, de, cara, você todo momento você tem que se reconstruir. E se você leva isso pro lado pessoal, se você leva isso pro seu CPF, é complicado. Mas é que também tem a questão das mulheres. Eu lembro da minha mãe, né? Que sofria preconceito porque trabalhava fora de casa. Minha mãe não é uma geração tão longe assim, né? Então não podia dirigir. Minha mãe trabalhou. Tenho 2 irmãos, né? Eu sou o caçula. Minha mãe trabalhou até o último dia de gravidez sem que os chefes soubessem. O chefe direto, sim. Meu Deus. Porque senão ia ser demitida. Então voltou da gestação em 3 dias, 4 dias para trabalhar. Olha o que a mulher passava, né? Eu tinha um diretor que era assim. É O isso. diretor, ele fazia terrorismo com as mulheres, isso ainda em televisão. Ele fazia terrorismo. Ele falou assim, ó, qualquer uma de vocês se engravidar, tá na rua. Isso. E ele apontava o dedo e falou assim, se engravidar, tá na rua. É isso. Então, assim, isso de fato, e a gente acha que isso acabou, né? Não acabou, gente. Ainda tem essa estrutura machista, né? Total. Ou seja, preconceituosa. A gente ainda tem. Que, quando a mulher engravida, ela baixa a produtividade, porque ela vai faltar muito mais do que fazer o que precisa ser feito. E não é só entre os homens. Sim, é importante. Tem muitas sim, mulheres. E, por exemplo, eu optei em não ter filhos. E eu super sou empática com mulheres que têm filhos, assim, super. Aliás, eu acho heroínas, né? Eu falei, meu Deus Total. do céu, que bênção. Mas é completamente desconexo como uma mulher que não tem filho pensa de outra que tem filho. Sim. É frescurenta, vai baixar. É um absurdo. Então, claro, mais uma vez, sem generalizar, mas é importante que a gente coloque isso, porque eu vivencio isso nas discussões. Com certeza. Eu tava vendo um relato de uma companhia que vai na contramão disso, né? Que eu achei tão bonito, que ele fala assim, cara, eu fui contratar uma CFO aqui para a empresa
E ela passou por todas as entrevistas, por todas as etapas. E aí o último papo ia ser comigo, que eu sou o fundador-presidente. E na entrevista ela falou assim, tenho que te contar uma coisa. Eu tô grávida de 3 meses. Ele Uau. falou, cara, sabe qual que seria a reação de todas as empresas? Achar uma desculpa para não contratar ela. Sabe o que eu fiz? Contratei. Porque eu não quero que seja uma jornada curta. Eu quero essa pessoa comigo durante anos. É só um processo que ela vai ter que estar afastada e vou dar todo o apoio para ela, mas quando ela voltar, a cadeira dela tem que estar separada. Cara, achei tão maravilhoso isso. Né? No mundo que a gente vive hoje, é um belo exemplo. Fora da aí. curva, né? É muito fora da curva. Ô, Pri, você comentou que você atua com mulheres, com empreendedorismo. Sim. Como que é essa atuação sua? Então, na verdade, o empreendedorismo feminino também veio para mim. Esse veio, de fato, como um picho, um paraquedas, né? Brum, caiu. Eu, por trabalhar com vendas, o meu mundo sempre foi muito mais masculino. Né? Sim. Principalmente da época que eu sou, é uma época onde tinha muito mais homens em vendas, né? E as relações, inclusive com clientes e tal, sempre as ponderações eram feitas mais por homens, né? Então eu estava nesse universo do networking, universo, né, das negociações em larga escala, porque eu negociava com um veículo de comunicação, né? Sim. Então era uma campanha sempre muito, né, com high ticket. Sim. Hoje que fala do tal do high ticket, né? E aí chegou uma época que eu não queria mais trabalhar, eu não queria ser mais executiva e montei a minha própria empresa. Então eu saí, fui, né, como uma mulher que queria ser apresentadora de televisão, eu falei assim, ai meu Deus, o que eu vou fazer? Ai, vou montar uma TV. Aí montei uma TV. Montou uma TV? Montei a TV, Uau. eu brinco uma TV, né, chamada... Perdão, TV Cena, que é mídia indoor. Sim. Né? Então eu trabalhava com produção de conteúdo. Nossa, engasguei. Que é dentro dos dentro dos estabelecimentos. Dos estabelecimentos comerciais Tá. e tal. Então eu tive mais de 300 monitores em Jundiaí região, né? Então assim, fui trabalhar muito com produção de conteúdo. Tinha produtora de vídeo. Provavelmente, eu como agência de publicidade, fui seu cliente. Provavelmente. Porque eu tinha muito Provavelmente. cliente que a gente fazia os anúncios nas televisões dos restaurantes Caramba, e que tudo bacana. mais. Pois é. Então assim, aí fui muito para essa área, né, da produção de conteúdo e chegou um momento que eu falei, cara, eu não quero mais trabalhar com veículo. Eu já estava nessa vibe de internet, já estava percebendo alguns movimentos que não tinha mais conexão para mim. Comecei a questionar muito os veículos tradicionais e falei, poxa, não quero mais, não acredito mais nisso para vender. E aí preparei minha empresa para vender. Janeiro de 2020, eu faço aniversário em janeiro. 23 de janeiro de 2020, eu assinei o contrato com um grupo local que comprou a minha empresa. Fez lá, pá, não sei o quê. Março veio a pandemia. Nossa. Certamente eu teria quebrado, se não fosse esse grupo. Esse grupo tem rádio, jornal, gráfica, TV, o Escambau 4. Sim. Se fosse eu, fatalmente teria morrido. Sim. Então eu vendi no melhor momento, na melhor hora. Parece que foi um pá. Bom, nessa ocasião, em janeiro de 2020, 2 anos antes, a rede apareceu para mim. Como? Eu tinha um canal no YouTube, já tinha me libertado das minhas crenças e falei assim, bom, já que eu não tenho programa de televisão, eu vou montar o meu programa no YouTube. Boa. E aí comecei a entrevistar pessoas. Eu sempre adorei storytelling. E aí fui entrevistar lá o seu Zé da padaria, o seu João da farmácia, sempre as pessoas que não eram blockbusters, porque Sim. todo mundo queria falar com o Flávio Augusto, todo mundo queria falar com a Abílio Diniz, todo mundo isso aí. queria falar com os grandes caras. Mas e aquele piquititico? Porque quando eu ia, eu achava a história dele incrível. É isso Eu aí. falei, cara, a gente precisa contar isso pro mundo. E aí comecei a falar com essas pessoas. Bom, enfim, já estava nesse processo. Fui para São Paulo para conhecer a história de uma mulher que estava fazendo um super evento aqui em São Paulo, na Zona Oeste, chamado Mulheres que Decidem. E que era uma festa de 5 anos. Eu falei, pô, vou lá. Storytelling super bacana, tal, bababá, e fui. Cheguei lá, um evento lindo para 700 mulheres. Enfim, um monte de mulher incrível, blá, 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 blá. Voltei frustrada porque ela não me deu a entrevista. Tava lá enlouquecida com o evento e tal. Voltei e continuei compartilhando essas histórias num grupo fechado que ela tinha ali mais ou menos umas 30 mil mulheres, aproximadamente 30 mil, no Facebook. Facebook ainda tá muito com essas coisas das comunidades Sim, e tudo, os né? grupos, Os grupos. E aí, greve dos caminhoneiros. Lembra disso? Maio de Sim. 2018. Ela me faz uma proposta que mudaria completamente o meu caminho. Ela me fala que ela tinha pedido para Deus, uma cristã, que tinha pedido para Deus que apontasse 2 nomes de mulheres que pudesse levar o projeto dela adiante. E que o meu nome tinha aparecido na oração dela. Uau. Olha que incrível, eu só tinha Uau. conversado com essa mulher uma vez. Uau. Só que ela não sabe que eu também estava pedindo para Papai do Céu me apresentar alguma coisa. E como eu acredito, né, que Deus une pessoas Sim. e propósitos, o que aconteceu foi exatamente essa conexão. E aí a gente conversou
Ela me fez a proposta de comprar o CNPJ, ela só tinha um capital social, o CNPJ, não sabia monetizar o projeto. E aí eu descobri que ela tinha um viés muito grande de educação. Aquela comunidade era uma comunidade que, assim, que ardia para a educação. Em 2019, eu pivotei o modelo. Deixei de ser movimento de mulheres para transformar em educação de mulheres. 2020, eu não aguentava mais ter os dois negócios, eu ainda estava com a TV Sena, vendi para esse grupo. Março veio a pandemia, virei completamente 2 anos praticamente cuidando de mulheres, internamente, levantando todos os dias 6:30 da manhã, fazendo mentalização, meditação, com um mundo de mulheres adoecidas, problemáticas por conta da pandemia, sem saber o que ia ser, enfim. E aí foi quando a gente cresceu mais de 300%. Foi um negócio assim, e aí deixou de ser um negócio voluntário para ser um business mesmo. Importante dividir com vocês, Daniel e Leandro, que nessa ocasião eu tinha minha ONG, que era o Clube Amigos do Amauri, que nasceu antes da rede, nasceu em 2001, com a morte do meu primeiro marido, que se chamava Amauri. E aí na missa de 7º dia, a gente resolveu criar alguma coisa que pudesse ajudar a minimizar a violência. E aí nasce o Clube Amigos do Amauri, porque a gente de fato foi dos amigos do Amauri. Quando o movimento veio, eu falei, cara, eu não consigo ter 2 projetos voluntários. Não dá. Eu já tenho a ONG. E era a ONG com estatuto, tudo bonitinho. Tudo. 2021 eu faço uma homenagem para a Amauri nas minhas redes sociais e digo que a partir daquele momento eu deixaria de ser Clube Amigos do Amauri e passaria a ser Instituto RMQD, que são as iniciais de Rede Mulheres que Decidem. Então hoje eu tenho 2 braços. A Rede Mulheres que Decidem, que é a escola de educação privada, um negócio, business. As mulheres, elas pagam assinaturas, mensalidades. E eu tenho o Instituto RMQD, que é o braço social da escola. E que hoje cuida de mulheres em situação de vulnerabilidade social para poder minimizar, né, as dores delas em relação aos seus negócios, né? Enfim, toda a potencialidade dela. Ô Pri, e na escola, Mulheres que Decidem, que tipo de conhecimento que vocês oferecem ali para as mulheres? Eu chamo de roda de negócios, né? Então, todas as fatias da pizza que envolvem o negócio, a gente trata. Então, a gente vai olhar para planejamento estratégico, a gente vai olhar para cultura organizacional, vendas, marketing digital, marketing pessoal, produtividade. Ou seja, todas as esferas que um negócio precisa ter, e principalmente ela, enquanto empreendedora, precisa ter, a gente passa a ter esse desenvolvimento. Então, desses anos para cá, eu pivotei algumas vezes. Hoje ele é 100% online. Então, eu tenho mulheres na Europa, Estados Unidos, na Ásia, em Macau, e sempre para brasileiras, para poder trazer essa mentalidade. Porque uma das coisas que eu percebi, a mulher, ela não se vê empreendedora. Então, é muito comum, principalmente a micro e pequena empreendedora, ela fala assim, eu só sou designer de unha. Eu só sou fisioterapeuta. Ela não se posiciona como empreendedora. E a gente quer trazer essa mentalidade. Olha, você tem um negócio, você precisa fazer com que esse negócio seja formal, bacana e que trate de empregar pessoas para que você se torne uma empresária. Perfeito. Então, esse é o ciclo da economia que a gente acredita. Então, lá a gente trabalha muito essa questão de modificar a mentalidade dela, para que ela pense mesmo em como ela pode ser uma empreendedora pujante, vamos dizer assim. Que é legal você trazer esse assunto, Pri, porque passou uma convidada por aqui que ela falou que foi a Lígia Baradel, Badarel mesmo. Lígia Baradel. Que ela comenta exatamente isso, que ela fala... as pessoas têm que entender, a mulher tem que entender, a empreendedora, que ela pode ser uma designer de unhas, mas que ela tem que adquirir conhecimento de outras frentes. Como eu vim da área de estética, e eu fui lá estudar marketing, fui estudar comunicação, fui estudar administração, fui estudar planejamento estratégico, e quanto isso me ajudou na minha carreira, e quanto isso me abriu portas. Então... ok você ser especialista em algo e atuar naquilo, mas em algum momento, se você quiser dar o próximo passo, o conhecimento, a informação, com tudo vai fazer diferença. E ela trouxe isso, conecta muito com o que você comentou também, né? Muito. E eu volto ainda uma casinha, porque ela, por exemplo, ela já se vê uma especialista. Sim. A maioria nem se vê. Sim, ela é só uma designer de unha. Então, olha como é que ela se apresenta. Não, eu só sou
uma designer de unha. Ou seja, ela nem vestiu a roupa da especialista. Ela tá fazendo aquilo porque ela tem necessidade, ela precisa colocar recursos em casa, alimentar. Muitas vezes ela é mãe solo, ela foi abandonada pelo marido, ela é independente, enfim. E ela muitas vezes não tem esse olhar. Então ela faz, na verdade, para quê? Para poder minimizar a necessidade que ela tem. Essa é a realidade hoje da grande maioria das mulheres. Ô, Pri, mas essa mulher, ela tem ela tem essa noção que ela precisa disso? Não, né? Não. É aí que eu queria É chegar. o despertar. É o despertar, né? O despertar. A gente faz um trabalho muito antes disso, que é quase que um catequético, para poder desenvolver essa mentalidade. Por isso que eu estou falando o tempo todo de mentalidade. A gente sabe que hoje, né, muita gente fica falando de mentalidade, mas eu falo de mentalidade, mas desde 2018, desde que eu assumi a escola, que ainda era um movimento. Porque eu percebia, e assim, como eu já tinha na empresa, eu já tinha equipes, eu já tinha, né, funcionários. Eu vinha de um mundo muito masculino, então eu absorvia muito tudo. Então, para mim, tanto que hoje, né, que a gente fala da energia e tal, a minha energia do masculino sempre foi muito alta. Por quê? Porque meu convívio sempre foi entre homens. Sim. Então, quando eu olhava aquela mulher falar aquilo, eu falei assim, como assim? Um choque, né? Fisioterapeuta. Um choque, né? Você é uma especialista. Olha o que você fez Exato. comigo, olha o que você fez no meu O que pé, para olha o que você você, fez na o que para você sobrancelha. era rotina, para elas estava muito distante, né? Muito distante. Não se enxergavam Daniel. dessa forma. Não se via. Ela não vestia essa roupa. Então, na verdade, o que a gente começa a fazer sempre é um trabalho, primeiro, né, de despertar dessa mulher, para que ela entenda essas dificuldades. E aí vem um outro passo, que é ainda mais complexo do que o primeiro. Ela ir lá e investir nela. Sim. Porque hoje o que está acontecendo no mercado, né? Muitos projetos para mulheres. E muitos projetos, inclusive, gratuitos, que, por sinal, são incríveis, são maravilhosos, são disruptivos, incríveis. Mas ela só fica ali. E aí, a gente sabe, né? Enfim, que existe uma energia muito grande no dinheiro. Sim. Né? E que se você não se valorizar, se você também não passar a fazer um investimento em si, contando com a energia do dinheiro, Com certeza. o dinheiro não vem. É isso aí. Então ela só fica naquilo. Ela só fica, na Ciclo verdade, vicioso, né? na migalha do que se tiver um projeto que eu posso ir lá, e não porque ela não tem condição, mas porque ela não se prepara para aquele lugar. Eu participo de alguns masterminds, inclusive mastermind de empresários, e para mim é sempre chocante. 89% é homem de mastermind. Pouquíssimas mulheres sentadas para mastermind. E eu sempre questiono isso com todo o grupo. Eu falei assim, cadê as mulheres do mastermind? Eu já tentei desenvolver o mastermind de mulheres. Dificílimo. É difícil. Ela não tem essa mentalidade. Ela não consegue. É como se fosse uma bolha. Porque, primeiro, masterminds a gente sabe que são recursos, né? Quer dizer, a gente está falando com... E eu não estou falando agora para Piquitiuca, porque, assim, uma coisa é o que eu faço. Meu projeto é voltado para pequena e microempreendedora. Mas a minha relação, as minhas amigas, os empresários que eu me relaciono, é completamente diferente. E essas pessoas têm essa mesma mentalidade. As minhas amigas têm essa mentalidade. Ela fala assim, ai, Pri, não acredito que você fica lá. E eu falo isso pra elas. Eu falei assim, olha o que você tá falando. É. Ela não se veste dessa roupa. Ela não se coloca ali. Ela fala, ai, não tenho saco. Pra que isso? Eu falei, porque a mente é um músculo. É isso. E se você não exercitar, ele atrofia. Então, assim como a gente cuida do corpo, quando a gente cuida da alma, quando a gente cuida do espírito, e a nossa mente? Perfeito. E a nossa mente? Perfeito. Então, mas por quê? Porque a mulher tem tripla jornada. Sim. A mulher tem o terceiro turno. Tem. Então, quando ela chega em casa, é o filho, é a roupa, é a escola, é não sei o quê. Nananana. Ela fala assim, ai, você acha que eu vou ainda participar de mastermind? Não quero. Então, há um desgaste. Por isso, da importância da gente fortalecer o empreendedorismo feminino. Nós já somos 51% do empreendedorismo nacional. Olha isso. Se a gente não der certo, a gente tem um problema econômico. Sim. Sim. Então, ela chega a ser vital que a gente cuide das mulheres na ponta. Não por uma questão de igualdade, não só isso. A gente precisa por conta de economia, pujança. Se a gente tiver negócios fortes, nós vamos ter mais gente comprando do Daniel, mais gente fazendo franquias, Sim. mais gente preparando, né, campanhas com o Leandro. A gente vai ter mais esse mercado, mas a gente percebe que ainda é muito óbvio que tem muitas mulheres incríveis que furaram a bolha e que bom, muitas referências, inclusive Sim. no franchising, né? Quer dizer, a gente Sim, vê várias. na área da beleza, enfim, muitas.
Mas o quanto isso representa do todo? Vou dar um exemplo. Eu sou jurado Tá. numa premiação super importante aí, renomada de marketing. E dentro da categoria, né, nós somos em 14 mais ou menos, dentro dessa categoria. Uma mulher. Inclusive, esse foi um assunto de debate dentro disso. O quão complexo é essa situação, né? Então, e a pessoa que está à frente, mulher, ela fala, Cadê? sabe? Então, existe essa necessidade. A gente estava na reunião lá, ela comentou isso. Ela falou assim, cara, eu preciso saber como que eu convido essas mulheres a fazerem parte desse movimento. Meu Deus. Porque ela falou assim, hoje a nossa grande dificuldade, na última reunião que a gente teve lá, né? Ela falou assim, hoje a nossa grande dificuldade é que não surgem os nomes. Não é que eu não quero convidar. Ela falou assim, não quer que eu não deseje que esse ambiente esteja envolvido com elas. Mas é que não vem os nomes, esses nomes não chegam até a gente. Uau. Então, esse posicionamento dela, a gente até comentou depois, falou, cara, são dois momentos, né? Um é a quebra de paradigma, de falar, cara, você é capaz, você é possível, e, cara, tem profissionais fantásticas na área de marketing, fantásticas, e essas mulheres ocuparem esses espaços que estão disponíveis, né? São dois momentos ali da conversa, né? Ô Pri, como que você vê Eu vejo que vocês estão construindo um novo ciclo, né, com essas mulheres que vocês estão treinando, transmitindo conhecimento. Como que você vê o futuro desse empreendedorismo feminino? Se a gente olhar 50 anos para trás, a mulher mal poderia estar no mercado de trabalho. Sim. Ou se estava dentro de um ambiente totalmente hostil. Não que hoje não seja, mas do que era, melhorou. Projetando por futuro, como que você imagina, pensando em Brasil aí, do que você tá na ponta, né? Você tá todo momento em contato com elas, tá fazendo um baita de um trabalho. O que você vê para o futuro aí? Bom, vou me vestir de Diná agora. Boa. Vou me vestir de mãe Diná Verdade, agora, boa, né? Boa, é vou lá verdade, fazer a mãe Diná, previsão. mãe Diná, é verdade. Que era uma mulher? Sim, sim. Aliás, era. Ela morreu? Ela tá viva. Morreu. Ah, então tá bom. Porque As agora coisas- tô nesses Bom, gap aqui. A gente tava falando disso agora. Falei, gente, o povo morre, o povo nasce. Mãe que a Diná, gente se nem você sabe, estiver né? viva e eu Por tiver favor, né? me desculpa, mas eu acho que ela... Então tá bom, vamos considerar que eu ela acho estava que não além. foi lá em Guaratinguetá. Hã? Não. O Leandro ainda vai torcer para a Esportiva de Guaratinguetá, ainda vai comprar um terreno em Gomeral. Você sabe que a pessoa que fala que torce para a Esportiva de Guaratinguetá é que, na verdade, torce por um time que agora, nós estamos gravando esse episódio em meados de agosto de 2024, Aham. que o time dele já tá 15 rodadas na zona de rebaixamento. Então, provavelmente, pessoal, no fim desse ano de gravações, teremos um grande clube na Série B e ele vai colocar a camisa do Guaratinguetá porque não tá conseguindo colocar no próprio time. Guaratinguetá desde pequeno. Ah, Tá? Daniel. Pri, mãe de Iná, Pri. Mãe de Napri. Bom, se eu olhar para daqui 50 anos, essa? 50 anos não, mas acho que os próximos 10 anos, aí 15 anos. 10. Um futuro próximo futuro aí. próximo, É. ok. Eu quero crer, na verdade, que a gente vai ter muito mais mulheres em posições diversas, né, para que a gente traga mais equilíbrio nas relações, porque para mim a questão da mulher estar perto não é para ser maior ou menor ou aquela, né, essas discussões Sim, essa disputa. eternas, né? Não, mas é por uma questão equilíbrio. Existe um estudo que diz que quando você tem dentro de uma empresa, né, a figura de um homem, a figura de uma mulher, a equipe, né, aumenta em 40% a produtividade. E principalmente a questão das metas, né? Ou seja, as pessoas ficam mais envolvidas. Olha que interessante, né? Quer dizer, Sim. o que a produtividade tem a ver com energia e tal? Mas por conta dessa coisa que a mulher traz, né? A mulher tem intuição, alguns atributos que são femininos, assim como vocês, são muito mais racionais, muito mais Sim. focados. Então, isso são características. E que a gente tem que entender que são características completamente diferentes. Não dá para o homem se vestir com a visão da mulher. Com as e a características da mulher. e né? vice-versa, Isso. não dá. Mas quando eu olho para daqui 10, 15, 20 anos, quem sabe, eu percebo que a gente, de fato, eu gostaria muito de ver essa questão, sabe, dessas discussões menos afloradas, como a gente tem visto hoje ainda, né? Menos ainda
puxa vida, eu nem gosto dessa palavra, mas tão, né, radicais. Eu acho que a gente precisa ali, talvez daqui 15, 20 anos, começar a discutir outras questões. Sim. Questões, por exemplo, de sustentabilidade, questões de como que a gente pode melhorar a saúde das equipes, nos negócios, o que ainda é muito ínfimo. Por quê? Porque a gente ainda está buscando o quê? Primeiro, a posição dentro das empresas. Aí, depois da posição, a gente vai olhar como é que vai ser essa equiparidade salarial. Aí, depois da equiparidade salarial, a gente vai olhar para a saúde mental. E aí tem, inclusive, no programa, né? Eu conversei com a Isabela Camargo, aliás, maravilhosa. Super dica aqui para vocês trazerem o podcast. Vem para cá, Isabela. Então, trazer a Isabela. E ela falou uma coisa que naquele momento eu parei, eu falei, cara, tudo a ver. Ela fala sobre EPIs da saúde mental e ela diz o seguinte, se a gente não parar agora para olhar para a saúde mental, daqui 5, 10 anos a gente está parando para olhar para as doenças mentais. Sim. E eu acho que isso já está acontecendo. A gente não vai levar tanto tempo. E eu acredito muito que a mulher tem um papel importantíssimo nesse equilíbrio. Porque pela mulher ser mais intuitiva, pela mulher ter mais essa sensibilidade acolhedora, ela vai contribuir muito mais com os ambientes de trabalho. Concordo. E aí, quem sabe, a gente vai ter, né, melhores relações dentro do mercado de trabalho. Então, eu quero crer, mesmo sendo hoje empreendedora, lidando com empreendedoras, que ainda é muito eu SA, eu quero crer que também essas mulheres passam a ser empresárias, que criem os seus grupos de trabalho e que comecem a cuidar da saúde mental desses colaboradores também, porque a gente está precisando olhar para isso. Precisa se conhecer, né, Pri? Acho que muito. não importa se você é um empresário, se é um colaborador, um profissional autônomo, um MEI, cara, tem que se conhecer. Eu confesso que durante muito tempo eu negligenciei essa área. Eu fui perceber o benefício há pouco tempo, que eu comecei a, cara, cuidar um pouco, ter equilíbrio, saber que determinada situação vai me gerar uma sensação e sempre vai gerar sensação. O que eu faço com essa sensação? Eu tenho que ter domínio sobre isso. Então, as decisões passam a ser mais racionais, as coisas começam a te afetar menos. Então, mas é uma construção. E pensando na mulher, é o que você comentou. Talvez hoje as discussões sejam tão acaloradas, tão radicais, porque a mulher precisa conquistar o seu espaço. Então, vai lá no 100 por hora, no limite. Eu acho que é questão de tempo a gente... Cara, esse assunto aqui tá superado, agora vamos entrar numa outra esfera. A gente imagina que seja assim, pelo menos. Acredita que seja assim. É o que eu gostaria de enxergar daqui pelo menos 10, 20 anos, como a gente fez a previsão aqui. Porque não dá pra gente ficar todo esse tempo ainda discutindo essas questões. Eu acho que a gente já precisa, sabe, assim, não que a gente não necessite, mais uma vez, né? A gente ainda precisa discutir muito essas pautas, mas não levar mais 15 anos pra falar disso. Por quê? Sim. Vamos antecipar, okay, né? Já tá ok. Já foi, né? né? Assim, A a gente já tem velocidade, mais O movimento já tá existindo, de né? velocidade e tal, então vamos olhar para outras coisas, né? Então a gente está vendo muito mais presença da mulher na política, a gente está vendo muito mais a presença da mulher em cargos de diretoria, de CFO, de CEO, enfim. Mas a gente ainda tem disparates. Eu tive semana passada no Mastermind em Caeté, Minas Gerais, eu fiquei chocada. Não subiu uma mulher no palco. E eu fui lá pro nosso mentor e eu falei, cara, cadê? E eu não tô aqui fazendo uma defesa porque... Não, é porque, assim, desequilibra. É isso. E aí eu começo a me sentir o quê? Como é que eu saio de lá? Eu saio extremamente masculinizada, energeticamente. Claro. E aí eu fico anos, porque eu levei anos pra cuidar do meu feminino, pra poder ser mais feminina, pra poder ser mais doce, né? E aí eu saí de lá, tipo... Por quê? Porque aquela é uma energia que tá ali dentro. E não adianta, assim... Tudo bem, parece muito, muito astral e tal, mas nós somos pura energia. E isso é fato, não é uma coisa que a gente precisa comprovar. Sim. Né? Tudo aqui é energia. Se a gente ampliar isso aqui uns zilhões de vezes, a gente vai ver um monte de pontinho grudado. Energia. Então, se todos esses pontinhos que formam uma falange é composto por energia, por que a gente não está olhando para essas energias também para que elas se tornem mais equilibradas? Sim. E não ainda tão desiguais. Como você falou agora, né? Desse lugar que você frequenta, que tem uma mulher. Puxa vida, cadê essas mulheres? Onde elas estão? Por quê? Porque elas não se veem. Exato. Elas não se enquadram, elas não crescem, elas parecem que percebem que assim, eu não pertenço a esse mundo. Isso não é. E aí há muito a questão do merecimento para mim. Muito, muito. Há ainda um problema crônico
que a gente precisa olhar, e eu, como treinadora de programação neurolinguística, e falo muito sobre isso, a gente precisa reprogramar, a gente precisa dar um novo espaço, o espaço do novo a gente precisa causar ali. E essa causalidade, ela está associada a merecimento. Então, Sim. é quase que uma mente coletiva. Se eu não mudar essa mente coletiva, não adianta. Para eu furar a bolha, vai ser muito difícil. Eu vou fazer um esforço gigante. Aí é quando tem as brigas, os fights. Por quê? Porque eu tenho que furar. Ninguém vai me ouvir. Ninguém vai me ouvir se eu não for, se eu não É um ciclo vicioso, se você deixar, que você nunca vai ter um espaço, né? Ô, Pri, você falou sobre a escola Mulheres Empreendedoras e comentou sobre o Instituto. Sim. Conta pra gente. O Instituto, na verdade, o Instituto é a minha cerejinha do bolo, assim, né? O Instituto é onde eu, de fato, exerço a minha missão de vida, assim. E eu gostaria até de voltar um pouquinho, né? Que lá, quando o Amaury foi daqui, né? Para outro espaço, eu lembro que no leito ali, né? Quando ele estava ali esticado e tal, eu prometi para ele, eu falei assim, cara, enquanto eu viver, eu vou cuidar de pessoas. Enquanto eu viver, eu não sei como, eu não sei de que jeito, mas eu vou cuidar de gente. E eu já não tinha filhos, né? Naquela época, sempre foi uma decisão, né? Desde menina, na verdade, eu nunca quis. E aí eu disse para ele, eu falei assim, o meu papel aqui nessa terra é completamente diferente. Então hoje a ONG para mim, ela é de fato uma missão. Assim, eu me realizo demais fazendo o que eu tô fazendo. E, claro, sozinha não dá, como eu digo sempre. Eu tenho um monte de gente linda do meu lado, me apoiando. Mas a gente também teve muitas marcas já ao longo dessa jornada apoiando. Peugeot do Brasil, Prudential, Caixa Econômica Federal. Que legal. A gente hoje está trabalhando com emendas federativas, que eu sempre tive crenças também horrorosas, que, ai, nossa, trabalhar com política e tal. Descobri uma galera muito bacana. Não é tudo ruim, né? Porque eu era aquela que, tipo assim, político, tipo, Tô fora, nenhum. você ali, eu aqui. Acabou. Eu era radical. Hoje não. Hoje eu sei que tem pessoas lá que de verdade exercem seus papéis enquanto deputados estaduais, federais, enfim, com maestria, assim, sabe? Entendendo o projeto e investindo, porque sabe que eles não têm condição. Porque, na verdade, o recurso é para isso, né? É para chegar onde o governo não consegue chegar. Exato. E aí ele precisa da iniciativa privada. Com certeza. E eu vesti essa roupa, que eu também não vestia. Sim. Eu também não vestia, Dani. Eu achava que assim, não, imagina, eu tenho que fazer tudo no voluntarismo, que não sei o quê, blá, blá, blá. Hoje eu entendo que o voluntarismo também é um trabalho. A única diferença do meu instituto para a minha escola é que um dá lucro e o outro precisa ser reinvestido dentro do próprio projeto. Ou seja, daqui eu não tiro lucro, daqui eu tiro lucro. Sim. Então, essa é a diferença. Tudo que vem para cá é daqui. Tudo, absolutamente tudo. Então, hoje a gente está com um projeto lindo chamado Mulher Digital, que é levar para as mulheres que vivem hoje dentro de comunidades carentes o digital. Que legal. Então, a gente está ensinando elas a mexer no Instagram, no Facebook, a fazer vídeos. Imagina as crenças que essas mulheres têm, as dificuldades que elas têm, por exemplo, em gravar vídeo. Sim. Porque a gente está falando de uma galera que trabalha o quê? Com julgamento o tempo inteiro. Altíssimo. A régua do julgamento delas é alta. Sim. Por uma série de falta de oportunidade. Então, hoje, quando a gente vê, né, que elas mostram, acabei de postar meu primeiro vídeo, rompi a barreira. Tá lindo demais. Então, assim, esse de fato é um projeto que tá preenchendo a gente de uma maneira incrível. E vou profetizar aqui, hein, que a gente ainda vai levar esse projeto pro Brasil inteiro. Eu quero impactar milhares de mulheres. E conta com a gente para isso também, viu? Conta com a gente, por favor. Conta com a gente. Ô, Pri, chegando nos bastidores aí, no finalmente aqui, eu queria que você deixasse uma mensagem. Não, eu tenho as perguntas capciosas. Opa! Você tem? Eu achei que você ia deixar passar por uma convidada especial. Jamais, eu tô aqui. Ela tá falando sobre as profissionais, cara, como que é entender esses diferentes pontos de carreira, esses diferentes pontos. Mas como que você adapta, assim, porque é uma realidade muito complexa, Sim. Né? Independente da posição e da classe social e da situação financeira, é muito distante em alguns casos. Agora você está falando sobre empreendedorismo de mulheres de baixa renda, de baixa né? renda, exato. Eu não digo baixa renda. Social, né? Empreendedorismo social. Excelente. Mas eu não estou dizendo nem de baixa renda, mas em situação de vulnerabilidade, Sim. né? Onde as crenças são diferentes e não necessariamente financeiras. Mas como que você adapta esse treinamento? Como que você entende esse momento e como que você adapta esse treinamento para falar, cara, eu acho que é isso aqui que vai ser absorvido por elas. Esse aqui é o momento que vai ser
absorvido por todo esse grupo? Porque você falou, cara, é uma mudança de mentalidade. E eu preciso falar nessa linguagem para que elas todas consigam entender. Como que você faz esse processo? Primeira coisa que a gente faz, né, a base do marketing, pesquisa e triagem, né? Então, a gente traz isso para dentro do instituto também. Então, tudo tem pesquisa e triagem. Então, a gente vai identificar, né? A gente faz através de cadastramentos. Então, a gente abre editais de cadastramento. A gente divulga isso nas redes sociais e tal. Elas fazem esses cadastramentos. E pelas perguntas poderosas, a gente vai entendendo, né? Aonde elas estão e o momento delas atualmente. E aí, em cima disso, a gente vai criando os grupos de trabalho. Então, por exemplo, Mulher Digital, a gente fez ele em 6 fases presenciais. Foram 2 dias. Primeiro dia só rompendo barreiras emocionais, porque senão ela não absorve. Então, por eu ter vindo já desse universo do assistencialismo, imagina, né? Eu brinco que eu já fui fada, já fui bruxa, já enchi laje, já dirigi caminhão, já montei parede, tudo isso, né? Durante esses anos todos. Imagina, desde 2001. Sim. Eu visto essa roupa. Então, eu comecei a entender que, assim, não adiantava eu chegar lá e falar assim, olha, vamos lá, vamos pro funil, vamos pro marketing, você tem que fazer isso, porque o vídeo, porque o storytelling. Oi, que tudo é isso? Então, não adianta, essa não é uma linguagem que ela absorve. Então, a primeira coisa que a gente teve que fazer é cuidar do emocional. Mostrar para elas que elas podiam, que elas têm condições, todas essas questões de romper barreiras. Aí, quando elas estão ali, respira, agora vai, aí a gente colocava o conteúdo. E aí a gente trouxe treinadora de vendas, inclusive a Elaine, né? Sim, É uma das querida nossas Elaine. treinadoras. Elaine Petito. Exatamente, ela é uma das nossas treinadoras. E a gente trouxe uma carioca para falar de marketing digital, né? Uma especialista de marketing digital, inclusive de afiliadas, tal, né? Em montar Sim. comunidades. E ela tá fazendo um trabalho lindíssimo com elas. Então, a gente identificou... E aí, quando você me pergunta, né? Como é que a gente vai fazendo, né? Esses perfis, que é completamente diferente do perfil da escola. A escola, a mulher já consegue, ela já vai lá, ela já investe mensalmente, ela paga uma assinatura para poder estar lá. Então, aquela que chega lá, ela também passa por uma triagem para a gente entender as dores, e aí toda semana a gente traz um especialista para conversar com elas. E aí a gente abre um bate-papo, né? Então, a gente tem o nosso RMQDflix, que é a nossa plataforma de conteúdos gravados. O especialista grava um conteúdo ali no ao vivo, para quem está presente. E depois esse conteúdo é disponibilizado na plataforma onde as alunas que não puderam estar presentes acessam em qualquer momento, qualquer lugar do Brasil. Ou do mundo, né? Porque a gente tem hoje em tudo que é canto. E aí, o que é interessante? Depois desse bate-papo, depois dessa apresentação de 30 minutos com o especialista, a gente abre para ela conversar com quem tá ao vivo, abre para poder conversar com o especialista. Então, por exemplo, eu vou levar o Leandro que vai falar sobre marketing. Muito bem. Aí faz uma super defesa, coloca um tema bacana, sei lá, inteligência artificial agora no mundo do marketing. Ótimo. E aí elas vão lá e falam assim, Leandro, eu tenho uma dificuldade, como é que eu faço hoje? E a gente abre esse momento... Quase uma mentoria ali. Para que converse com os especialistas. Então, esse é o momento que a gente faz nesse processo. A gente tem uma metodologia e aí depois a gente traz um desafio para ela na semana, baseado no conteúdo do especialista. Então, bora lá. O Leandro falou sobre inteligência artificial no marketing. Vamos trazer algo prático para nossa semana? Mesmo. Exatamente. E aí elas têm que ir ali no grupo do WhatsApp defender como é que fez, que jeito fez. Então é uma dinâmica muito gostosa porque o adulto, ele aprende fazendo, né? Sim, Na andragogia, a gente sabe isso aí. que a gente tem que dar visão para o adulto fazer. Então a gente dá espaço para ele fazer. Transformar em ação, né? Exatamente. E para ele falar, né? Principalmente mulher tem que falar. Com certeza. Tem que falar. Muito bom. Bom, então agora posso? Pô, agora pode. Ô, Dani, essa era a pergunta capciosa, né? Porque o Verdade? Leandro fala que todas as perguntas que eu faço são capciosas, levam para outra tendência. Eu já tava até aqui com palpitação já, Daniel. Como assim? O Daniel tem essa característica de sempre querer o bem das pessoas. Então, a fazenda dos gado marombado, ele fica só... Cara, podia virar um quadro, né? Agora com vocês, perguntas capciosas. Daniel Freitas, o rei dos bons negócios. Eu acho, É Daniel. Gostei. Ô, Pri, uma mensagem para essa mulher, para essa pessoa que está nos assistindo agora, que deve estar passando por um processo de preciso dar o próximo passo, não sei como dar esse próximo passo, eu preciso seguir, devo seguir, tem uma chama aqui dentro do meu peito, mas tudo e todos dizem que não.
que você pode falar para essa pessoa? Ponto número 1. Sozinha não dá. Sozinha não dá. Sozinha é muito mais difícil. Sempre vai ser mais difícil. Hoje tem possibilidade de você conectar com qualquer pessoa. Hoje tem coach, tem mentor, tem consultor, tem psicólogo, tem tudo pra você. Então, assim, você não tá sozinho. Já começa daí. Segundo ponto importantíssimo. Saiba exatamente qual é essa chama que tá vibrando aí. Essa chama vem de onde? Identificar de onde está essa chama. Essa chama, ela vem porque é um desejo somente, ou ela é já aquilo que você já tá ali, já tá efervescente, mas que você não tá conseguindo colocar para rodar. Identifique essa chama. Identifique essa chama. Então, primeiro, sozinha não dá. Identifique essa chama que vibra em você. E terceiro e não menos importante, que é uma frase que eu tenho, uma frase autoral que eu uso muito dentro da escola, que é: treino é tudo, tudo é treino. É isso aí. Sabe, tira tempo pra treinar. Pratica, né? Sabe, Se dedica, pratica. né? Se joga. Não existe transformação sem ação. Isso não é frase né, pronta só. Sim. É uma realidade. Se você não se colocar como aprendedor, né, se coloque como aprendedor. É isso. E aí você, de fato, você vai olhar e fala assim, cara, fica tudo mais leve. Professora Lucilena Galvão tem uma frase que eu amo, que ela diz que a vida é pedagógica. É isso. E quando a gente entende a pedagogia da vida, fica tudo tão mais gostoso, fica tudo mais leve, tem menos julgamento. Então, para esta mulher, para esse ser de luz, eu sei que ela tem um julgamento alto, diminui, tenta se colocar numa posição de aprendedora e exerce esses 3 pontos, né? Entendendo que não dá para ser sozinha, despertando e entendendo onde está essa chama e treinando, porque sem treino nada acontece. Uau, muito bom. E aí? Faz sentido? Demais. Faz, Pi. total, Demais, total, demais. Antes de você me perguntar, eu já vou te responder. Meu insight desse bate-papo maravilhoso aqui. Eu anotei uma palavra logo no comecinho, que é ressignificar. Eu acho que essa é a palavra que para mim marcou. Lá atrás, um trauma, um momento, uma situação que você tenha vivido, ela não pode pautar o seu futuro. Ressignifica e continua a sua caminhada. Se isso está dentro de você, aprende com isso, trabalha isso e segue. Acho que esse é o meu insight desse papo maravilhoso com a Pri, o seu, Dani. Cara, um negócio que eu fiquei pensando desde o começo foi o equilíbrio, cara. De ter... Cara, eu tenho todos os momentos. A parte profissional, aquilo que eu encanto, aquilo que eu faço por questões financeiras. E ter também a parte social, cara. Ter o equilíbrio entre esses pratos, esses momentos, né? Eu tenho os meus projetos. E... O Leandro sabe disso, que a gente pena muito pra correr atrás disso. E que, cara, eu também tô nesse momento de, cara, conseguir equilibrar esses pratinhos, entendeu? E a Priscília comprovou que eles não precisam ser concorrentes, né? Ela é prova de que eles não precisam ser concorrentes. Eles podem ser extremamente alinhados e parceiros e é a vida aí que segue. É isso. Pri, queria te agradecer de novo o seu Obrigadão. tempo, sua agenda. Tá aqui com a gente agora, um papo tão bacana, com tanta coisa pra gente falar. Então, gostei muito da sua presença. Obrigado de verdade. E convidar todo mundo, né, que tá assistindo a gente. Assistindo, curta, comente, compartilhe. NF com podcast. É isso. Quinta vez eu ganhei a cerveja. Não, na próxima agora. Calma. Muito obrigado, pessoal. É isso e até o próximo. Valeu, pessoal. Obrigado.